Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre duas palavrinhas que significam somente em alemão: erst e nur. Esse assunto dá pano para manga, porque realmente todo brasileiro, ou todo falante do português que eu conheço, confunde essas duas palavras. Afinal, a gente fala somente ou só. A gente não tem diferença entre somente e somente. Não tem isso, né? Pra gente é somente. E a gente pode usar, sempre que a palavra somente aparece, a gente usa somente. Não tem duas versões. Em alemão, a gente tem erst e nur. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que erst também pode significar primeiramente, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu digo isso porque a primeira coisa que as pessoas falam é: mas erst não é primeiramente? Sim, erst, zuerst podem significar primeiramente também. Mas no contexto que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês, não. Erst significa somente. Então, de novo, erst pode significar tanto somente quanto primeiramente. Vai depender do contexto. E aqui nessa aula eu quero falar sobre erst como somente, fazendo a diferença entre erst e nur, ambas as palavras que significam somente. E qual, enfim, é a diferença entre elas? Bom, gente, nur você tem que pensar como quantidade fechada. Simplesmente o somente mais comum que a gente tem em português. É a quantidade fechada, é aquela quantidade que a gente não está esperando nada mais dela. Nada, somente. Por exemplo, se eu digo assim: hat nur drei Kinder. Hat nur drei Kinder. Eu estou dizendo, ele, hat, tem, nur, somente, drei, três, né? E Kinder, crianças. Atenção para a pronúncia de nur, é como se tivesse um azinho no final, né? Nur, hat nur drei Kinder. Ele tem somente 3 crianças, ou 3 filhos, né? Que Kinder é crianças, mas a gente chama filhos dessa forma. Ele tem somente, ou ele tem só 3 filhos. Por que aqui é só com nur? Porque eu não tô falando que ele tem 3 filhos, mas ele quer 4 ou 5. É uma quantidade fechada, não tô implicando nada quando eu falo isso. Eu tô só dando a informação de que ele tem só 3 filhos. Tá? Então é uma quantidade fechada, eu não tô esperando mais nada. Ou quando eu digo, por exemplo, ich habe nur am Montag Zeit. Ich habe nur am Montag Zeit. Eu tenho somente... eu tenho nur somente am Montag, na segunda-feira, Zeit, tempo. E esse aqui é bem interessante, porque é somente como tempo. Eu tenho somente a segunda-feira, não, eu tenho tempo só na segunda-feira. Aqui indica o quê? Que eu não tenho tempo na terça, que eu não tenho tempo na quarta, que eu não tenho tempo na quinta, que eu tenho tempo só, de maneira restrita, na segunda-feira. É uma quantidade fechada, de maneira restrita, tá? Eu tenho tempo só na segunda. Não tenho na terça, não tenho na quarta, não tenho na quinta. Ah, Lud, está óbvio. Vocês vão ver quando eu comparar com essa, como é que essas explicações aqui são importantes. Então, aqui, somente na segunda-feira, eu não tenho tempo em outro dia. Ou, ich möchte nur helfen. Eu gostaria somente de ajudar. Ich möchte, eu gostaria, nur, somente, helfen, ajudar. Então, isso aqui também é uma questão restrita. Eu não quero fazer mais nada, eu só quero ajudar. Eu não quero fazer mais nada além de ajudar. Ou um quarto exemplo: ich habe nur 10 Seiten geschrieben. Eu habe geschrieben, para quem já estudou, né? O passado, se você ainda não estudou, não se preocupe com isso, né? Mas habe geschrieben significa escrevi. Então, eu escrevi, ich habe geschrieben, eu escrevi nur, somente 10 Seiten, 10 páginas. Eu escrevi somente 10 páginas. Então, eu não escrevi 11, eu não escrevi 12, eu não escrevi 13. Eu terminei meu trabalho e nesse trabalho tem 10 páginas. Pronto, e acabou. É uma quantidade fechada, tá? Então, o nur vai falar de uma quantidade fechada, de uma restrição. É aquela e acabou. E o erst? O erst é uma quantidade aberta. Mas como assim uma quantidade aberta? Vou dar 3 exemplos que você vai entender muito bem. Se eu digo assim: ich habe erst am Montag Zeit. Ich habe erst am Montag Zeit. Se você perceber, tá? É a mesma frase que eu fiz ali com nur, ali em cima, quando eu falei que eu somente tenho tempo na segunda. Mas aqui eu usei erst. Qual a diferença, então, entre nur e erst? Veja bem, pessoal. Quando eu digo assim, você fala assim: nossa, a gente pode se encontrar amanhã? Eu falo, ich habe erst am Montag Zeit. Eu tenho tempo somente na segunda. No sentido de que somente na segunda, não antes de segunda, eu tenho tempo.
Então, a partir de segunda, somente a partir de segunda, é que eu tenho o tempo para fazer isso para você. Então, em que sentido não é uma quantidade fechada? Em que sentido ela não é restrita? Pelo fato de que eu não tô falando com você que eu só tenho tempo na segunda-feira e acabou, não. Eu tô falando que antes disso eu não tenho tempo, mas que a partir disso fica aberta ali, em qual momento, em qual possibilidade. Então, é uma quantidade aberta. Entendeu a diferença? É uma quantidade aberta. De novo, quando eu falo no amount, é porque só pode ser na segunda. Não pode ser na terça, não pode ser na quarta, não pode ser na quinta. Quando eu falo erst am Montag, é no sentido de que não pode ser antes, mas é aberto a partir de segunda, né? Ou somente na segunda. Então, vamos encontrar amanhã? Não, é erst am Montag, somente na segunda. É essa a questão aqui, né? Não posso encontrar antes de segunda quando eu digo erst. Ou se eu digo assim, hat erst 3 Kinder. Ele tem somente 3 filhos. Aí você vai me perguntar, Lud, qual a diferença? Quando eu digo hat erst 3 Kinder, eu tô dizendo o seguinte, ele quer mais filhos. Ele só tem 3. Ele só alcançou o número de 3, mas é esperado que ele tenha mais. Então, quando eu digo erst, eu tô expressando uma quantidade aberta, porque aquilo ali vai aumentar, ou provavelmente o objetivo daquilo ali é aumentar. Entendeu? Então, quando eu digo erst, é uma quantidade aberta, porque eu tô na expectativa que algo aumente. Olha a terceira também, que legal. Ich habe erst 10 Seiten geschrieben. Eu escrevi somente 10 páginas, mas aqui eu tenho erst. Isso significa que meu trabalho não está pronto. Eu só escrevi 10 páginas hoje, mas amanhã eu vou escrever mais 2, depois de amanhã eu vou escrever mais uma, etc. Né? Eu não sei qual que é o meu objetivo, mas esse aqui é simplesmente um trabalho não fechado, não é uma quantidade fechada. Hoje, nossa, vamos sair hoje, Lud? Não, eu só escrevi 10 páginas, ou seja, eu não posso sair porque eu só escrevi 10 páginas e eu preciso de 15, né? Então vai ser o erst, porque é uma quantidade aberta, indicando que tem uma expectativa por trás daquilo ali. Quando eu digo nua, eu falo de quantidade fechada porque não tem uma expectativa a mais, é aquilo e acabou, né? É uma restrição. Já o erst, não. Ele abre uma possibilidade, entendeu? Então essa é a diferença entre erst e nua, uma diferença que nós não temos em português, que realmente você tem que, né, com a mente aberta aí, entender essa diferença, né, gostar de diferença. Muitas vezes eu falo isso com vocês, com os alunos, o aluno fala, nossa, mas pra que isso? Eu falo, quem fala, nossa, pra que isso? É uma pessoa que não gosta de diferença. Não gosta de diferença. Por quê? Porque diferença é o seguinte, não é pra quê que eu quero meu cabelo azul e você quer seu cabelo vermelho ou quer seu cabelo castanho, não. Não é pra quê que eu uso um sapato de salto e você usa uma rasteirinha. Não é pra quê, não. É diferença. Não tem pra quê. Cada ser humano e cada língua e cada coisa, cada objeto, tudo é diferente. E o mundo é feito de diferença. Eu vejo uma diferença dessa entre o nua e o erst e fico animadíssima. Falo, nossa, que negócio legal, né? Que diferente, que interessante. E é essa, né, a diferença entre os curiosos e aqueles que simplesmente querem passar pela vida aí sem se surpreender. Né? Seja alguém que queira se surpreender com aquele olhar de criança que se fascina diante das diferenças e não só aprender alemão, mas tudo na sua vida vai ser mais interessante e divertido. Das ist alles für heute. Tschüss!